Olá, boa noite. Boa noite. Bispos encerram segunda etapa de assembleia em Aparecida. Os frutos desse encontro para as dioceses do Brasil. No mês da Bíblia, o convite. Que os fiéis se aproximem das Sagradas Escrituras. Preço da gasolina cai 25 centavos para as distribuidoras. Os 5 cargos disputados nas eleições de outubro e o que diz a doutrina social da Igreja. Falta um mês para as eleições, entenda os 5 cargos disputados. De Roma, a emocionante história de uma parente de Albino Luciani. O Papa João Paulo I, que será beatificado no domingo. O Canção Nova Notícias começou. Terminou hoje a segunda etapa da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O episcopado esteve reunido nos últimos 6 dias em Aparecida. Além de acolher, a Terra da Padroeira do Brasil foi lugar especial de avanços para a Igreja no Brasil, a partir de apreciações e aprovações de temas relevantes. A semana passou rápido demais. É a sensação que se tem quando falamos da edição 59 da Assembleia dos Bispos. O último dia foi dedicado às votações dos documentos que ainda não haviam sido aprovados pelo episcopado. O Estatuto da CNBB, com 214 votos, o Estudo 114 sobre a animação bíblica da pastoral, com 263 votos, e os critérios e encaminhamentos práticos para a instituição do Ministério do Catequista, com 259 votos. A maioria passou por unanimidade. Isso é muito significativo. Nós não somos 322 bispos rigorosamente iguais. Não somos clones uns dos outros. Tivemos comunhão, tivemos uma unidade muito significativa. A terceira edição da tradução do Missal Romano já está aprovada. Agora será encaminhada à Santa Sé para o devido reconhecimento. Outras aprovações que aconteceram na Assembleia foram as cartas dos bispos destinadas ao Papa Francisco e a todo o povo de Deus. A inspiração nossa será sempre o Evangelho e a grande e bela, rica tradição da Igreja. Junto com isso, claro, não podemos esquecer a doutrina social, que muito nos ajuda. O episcopado chegou no domingo em Aparecida com coração de peregrino. 6 dias depois, os bispos voltam às dioceses e arquidioceses como servidores do povo de Deus, sem deixar de lado a sinodalidade, que significa caminhar juntos. É exatamente o sinal e o compromisso de todo o episcopado de nos colocarmos em processo cada vez mais profundo de escuta, para, escutando, revisarmos melhor e darmos novas respostas, para que nós sejamos uma igreja sinodal de comunhão, participação e missão. A Igreja Católica no Brasil dedica setembro à Bíblia. Esse mês temático foi criado em 1971, escolhido devido ao dia 30, dedicado a São Jerônimo, que traduziu os textos sagrados do hebraico e grego para o latim. Um convite aos fiéis para que se aproximem mais das Sagradas Escrituras. Durante muito tempo, a Bíblia não fez parte do dia a dia de Camila, até que uma live na pandemia mudou a sua maneira de se relacionar com a palavra. O Roger Ferrari, que é missionário da comunidade, começou uma série de lives no Instagram dele para fazer estudo bíblico. E aí um dia, por providência de Deus mesmo, eu entrei nessa live e eu comecei a me interessar por aquilo, né? Aquilo me chamou a atenção, aquele estudo que ele fazia parecia fácil entender a Bíblia. Então, a partir daquele momento, eu tive esse despertar. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, verdade. Essas são apenas algumas definições que podem ser usadas ao falarmos das Sagradas Escrituras. Definições que também são um convite a um relacionamento com Deus e a sua palavra. Se a dificuldade é saber por onde começar, este especialista em Bíblia orienta que seja na escolha de um método de estudo bíblico. Porque o método é como um mapa. Entrar para o estudo bíblico, né? Estudar a Bíblia, é entrar para um mundo, muitas vezes, que a gente não conhece direito. E o mapa serve para isso, para a gente não se perder. A Canção Nova, por exemplo, apresenta um método para nós, que foi o método que o Monsenhor Jonas Abib, né, apresentou nos inícios da Canção Nova, que é o Bíblia no meu dia a dia.
Existem outros métodos também, como, por exemplo, a Léxico Divina. Uma carta de amor de Deus à humanidade. A Bíblia é mais que um livro e traz a história da nossa salvação. É o caminho para um diálogo com o seu autor. Nós entendemos o texto, fazemos a nossa parte, a parte humana, o nosso esforço, né? Por isso, fé e razão. Nós fazemos o uso da nossa razão. E aí, a fé é o quê? É acreditar que agora eu consigo trazer esse texto para hoje, e trazendo para hoje é o momento que Deus fala ao meu coração. E aí desenrola-se uma oração, desenrola o diálogo, porque quando Deus fala comigo, obviamente, educado que sou, vou respondê-lo. Camila se identificou com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia. Há 2 anos, colhe os frutos dessa experiência que é diária. É a história da minha vida. Então, o estudo da palavra, né, me faz compreender a vontade de Deus para mim, porque ali ele vai me direcionando, né? A palavra de Deus é essa luz mesmo que me direciona rumo à santidade. A Petrobras reduziu pela 4ª vez em menos de 2 meses o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras. Vamos chamar Ronaldo da Silva, que tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite para você também. Boa noite a tanta gente que nos acompanha. O valor passou de R$ 3,53 para R$ 3,28. A redução de 25 centavos por litro começou a valer hoje e apresenta queda de cerca de 7%. De acordo com nota divulgada pela estatal, essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática da empresa na busca do equilíbrio de seus preços com o mercado. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre os resultados do esforço concentrado de votações na Câmara dos Deputados nesta semana. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, Ronaldo, até já. Olha, a frente fria chega ao sudeste nesse sábado, hein? E Aranaíris, o fim de semana será de chuva por aqui. Boa noite. Boa noite, Reinaldo, Adriana, e boa noite a você que nos acompanha. Fim de semana de pancadas de chuva em várias áreas do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente sobre o litoral. Alerta para o aumento dos volumes de chuva entre sábado e domingo, com risco de alagamentos. Nas regiões sul e centro-oeste, a massa de ar polar continua e deixa as temperaturas mais baixas, aumentando as condições para a chuva no sul do Mato Grosso do Sul, além de pancadas mais fortes no litoral de Santa Catarina e do Paraná. No sudoeste do Rio Grande do Sul, o ar polar derruba as temperaturas e os gaúchos poderão, logo cedo, contemplar a geada. No nordeste, toda a faixa do litoral, do Rio Grande do Norte à Bahia, prossegue com chuva, bem como no Amazonas, em Roraima e no Amapá. E nesta parte mais clara do mapa, tempo firme e quente. E você que vem participar do acampamento Amigos Canção Nova, neste primeiro fim de semana de setembro, fique tranquilo, porque há pouca chance de chuva e o tempo estará ameno. Amanhã, máxima de 29 graus. Só no domingo que a máxima cai para 20 graus. O dia amanhece nublado e mais fresco. Bom, o dia estará agradável por aqui. Por hoje é isso, um excelente fim de semana a todos. Volto com vocês, Reinaldo e Adriana. Obrigada, Yara. E a seguir, evento cívico em Escola do Nordeste pelos 200 anos da independência. E veja também os 100 anos do rádio no Brasil. A Semana da Pátria está chegando. Em Sergipe, um evento realizado por uma escola pública da capital marcou a abertura das comemorações pelos 200 anos da independência. Oportunidade para despertar nos estudantes o amor à pátria. Mesmo com o tempo nublado e chuvoso, a vontade de homenagear a pátria não abalou os meninos. O evento aconteceu na Escola Estadual Ateneu Sergipense, colégio público tradicional, fundado em 1833, por onde já passaram grandes nomes da história de Sergipe. A Banda do Exército inaugurou as atividades. E essa comemoração
tem um significado a mais. Todos nós, brasileiros, estamos comemorando 200 anos da independência do país. Uma pira foi acesa, simbolizando os 200 anos da independência do Brasil. Momento histórico, imortalizado na pintura de Pedro Américo e é conhecida por muita gente. A arte ilustra o momento do grito da independência ou morte por Dom Pedro I, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Esse é um momento de reflexão sobre o significado da independência do Brasil, sobre o significado de construir, a partir das nossas escolas, uma sociedade melhor. As Forças Armadas participaram do evento cívico, além de bombeiros e policiais militares. As bandeiras dos estados brasileiros, ostentadas pelos próprios alunos, enalteceram o importante ato de respeito à pátria. Acho que o respeito que a gente tem pelo nosso país é pelo nosso país, não tem nada a ver com política. Precisamos amar o país independente do político que está ali representando. A Câmara dos Deputados finalizou as atividades desta semana de esforço concentrado com a aprovação em plenário de 6 medidas provisórias. Nós voltamos a Brasília para saber o resultado dessas votações. Ronaldo, com você. Pois é, medidas que estavam perto de perder o prazo de validade. Os parlamentares aprovaram projetos relacionados à saúde, como a criação da Loteria da Saúde e do Turismo, a regulamentação da profissão de condutor de ambulância e um programa para orientação de pacientes com câncer de mama. Projetos relacionados à mulher também foram destaque, como o programa Emprega Mais Mulher, que incentiva a geração de empregos para as mulheres, flexibiliza o regime de trabalho, previne o assédio e a violência, entre outros. E na próxima quarta-feira, 7 de setembro, o Rádio Brasileiro vai completar 100 anos da primeira transmissão. Nas décadas de 1920 e 1930, foi o principal meio de comunicação do Brasil. Era por meio do rádio que a população se informava em todo o nosso vasto território. O ano era 1922, o dia 7 de setembro, comemoração do centenário da independência do Brasil. O presidente Epitácio Pessoa faz um discurso transmitido para 80 aparelhos de rádio, ligados na então capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro. Por ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. Desse dia em diante, o rádio caiu no gosto popular. A primeira estação foi fundada menos de um ano depois da primeira transmissão. Ao longo desses 100 anos, o rádio se tornou um dos principais meios de comunicação do país. Se tornou um amigo, como gosta de ressaltar o radialista da Rádio Nacional, Luciano Barroso. O rádio sempre vai ser o amigo, porque o rádio você pode deixar ele ali no cantinho, puxar para você. Se você usar as novas tecnologias, você me leva para onde você quiser. Com a chegada da televisão no Brasil nos anos 50, o rádio sofreu um abalo. Seria naquele momento o fim de uma era? Não. O rádio continuou com as transmissões e cada vez mais presente no dia a dia da nossa população. Nos anos 2000, com o avanço da internet, outro baque. Seria ali decretado o fim do rádio? Novamente estávamos enganados. O rádio ganhou mais força e se adaptou muito melhor às novas tecnologias do que a própria televisão, o seu algoz lá de trás. Agora, além do áudio, também tem imagens. Membro da comunidade Canção Nova há quase 4 décadas, Pedro Roberto está há mais de 30 anos evangelizando pelas rondas do rádio. É claro, na nossa querida rádio Canção Nova Brasília. Muito agradecido a Deus por essa bondade dele conosco. É uma grande bondade de Deus. Amanhã, às 9h30 da manhã, a Arquidiocese de Brasília acolhe oficialmente Dom Paulo César Costa, agora cardeal. A celebração será na Catedral Metropolitana. Na chegada, Dom Paulo será recebido com honras militares pela Polícia Militar do Distrito Federal, com a execução de cantos pela Banda Marcial da Corporação.
Cerca de 45 embaixadores estão confirmados, além de autoridades distritais e federais das 3 esferas. Dom Paulo chegou ontem a Brasília, depois de receber o anel e o barrete cardinalício em Roma, no dia 27 de agosto, com outros 19 cardeais do mundo todo, entre eles o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Por hoje é só. Desejo a todos um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite para você, Ronaldo. Até segunda, se Deus quiser. Bom fim de semana. Olha, a seguir, as funções de cada cargo disputado nas eleições de outubro. Em São Paulo, Feira Internacional de Acessibilidade e as inovações para pessoas com deficiência. Estamos de volta com Canção Nova Notícias. Falta um mês para as eleições. Você já sabe quais são os cargos. Adelita Stoebel vai apresentar uma reportagem para ajudar os eleitores nessa escolha fundamental para a democracia. Boa noite a você, Adelita. Isso mesmo, ótima noite para vocês. No dia 2 de outubro, nós vamos às urnas. Este ano, os cargos disputados são os de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Confira. Além do presidente e vice-presidente da República, os cerca de 156 milhões de eleitores aptos a votar vão escolher 27 governadores, 27 senadores, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais ou distritais. Senadores são eleitos para 2 legislaturas. Por isso, 1/3 do Senado será renovado este ano. Mas, afinal, quais são as principais atribuições de cada um desses cargos? Bom, o presidente da República é o chefe do Poder Executivo, né? O Executivo tem a função de executar as leis, né? Mas, no caso brasileiro, o Poder Executivo também tem uma boa dose de poder legislativo. O Poder Legislativo ele é dividido em duas casas legislativas, o Senado Federal e os parlamentares, que são os principais responsáveis pela formulação legal, né? Pelos projetos de lei, as propostas de emenda constitucional. O governador é aquilo que até no passado se chamava o presidente do Estado, né? Então ele é o chefe do Poder Executivo, ele tem as mesmas atribuições que tem um presidente, né? A diferença é que ele é um governador de Estado, né? Uma unidade da federação. E a Assembleia Legislativa a mesma coisa, né? Também desempenha o mesmo papel que uma Câmara de Deputados. O Brasil é uma democracia presidencial, o que significa que o representante máximo da nação é eleito pelo povo, assim como os integrantes do Legislativo e também os governos estaduais. Por isso, votar de maneira consciente exige que o eleitor fique atento ao histórico e à atuação de cada candidato. A Igreja não nos diz para votar num candidato ou noutro. Isso está dedicado à liberdade dos cristãos. Porém, ela nos dá critérios que nos orientam para escolher qual candidato. Em primeiro lugar, a defesa da vida. Isso vale para a questão do aborto, da eutanásia, mas também do combate à fome, do combate à violência. Além disso, a Igreja sempre nos diz que nós devemos estar olhando para os mais pobres. Acontece aqui em São Paulo uma feira internacional que apresenta inovações em produtos e serviços para pessoas com deficiência. Até domingo, cerca de 50 mil pessoas devem passar pelo evento. Carros adaptados, cadeiras de rodas com alta tecnologia, esportes e terapias. Essa feira traz as principais novidades para as pessoas com deficiência. E esse ano temos a novidade do Congresso Reatec, que é a primeira edição que acontece, que é um congresso voltado para inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, uma discussão mais no âmbito corporativo. O esporte também é um dos destaques da feira. Uma grande quadra de 1.000 metros quadrados foi montada no evento para a prática de modalidades como basquete, rugby, cadeira de rodas e vôlei sentado. O atleta paralímpico Ariosvaldo Fernandes estava na feira para mostrar a versão mais acessível da cadeira de rodas para o atletismo que ele mesmo idealizou. Esse material fora é um material importado, hoje em dia ele é muito caro. E com essa fabricação dessas cadeiras no Brasil,
né, mais atleta vai conseguir adquirir ela para estar desenvolvendo a modalidade. O mais importante para a gente também é proporcionar essa vivência para o público. Então, todas as pessoas que estiverem aqui assistindo, pessoas com ou sem deficiências, elas podem entrar na arena com a gente e fazer essa experimentação. Então, elas podem fazer todas as atividades. O voleibol, o goalball também a gente vai trazer, basquetebol, tênis de mesa, todas essas modalidades, as pessoas eles conseguem vivenciar. Um dos pontos altos da feira aqui é a ecoterapia, que mostra como os animais podem ser coterapeutas das pessoas com deficiência. Eu mesma nunca montei num cavalo e já senti muita segurança com a ajuda dos instrutores. No caso da ecoterapia, que é uma terapia realizada com cavalos, o grande objetivo é o movimento tridimensional. O cavalo ao passo proporciona para o cavaleiro uma instabilidade em 3 vetores de força. E este movimento trará muitos ganhos motores e psicológicos. Diversas experiências reais que apontam o quanto é possível e muito avançar com a inovação para melhorar a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência. Desejo um ótimo fim de semana para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite. Boa noite, até semana que vem. Morar sozinho é o novo hábito que se multiplicou pelo país. Uma pesquisa elaborada pelo IBGE mostra que o número de domicílios com um único morador cresceu mais de 40% no Brasil nos últimos anos. No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostrou que, entre as pessoas vivendo sozinhas, os homens são maioria, 56,6%. A participação das mulheres nesse tipo de arranjo domiciliar é maior no Sudeste, 46,4%, e no Sul, 46,5%. O estudo do IBGE revelou ainda que, entre as mulheres que moram sozinhas, cerca de 60% são idosas. Depois que os filhos cresceram e casaram, veio a realidade de morar sozinha. Às vezes um pouco ela é boa, mas às vezes ela se torna um pouco dolorida, né? E a gente vai a cada dia vencendo. De acordo com a pesquisa do IBGE, em 2012 eram 7,5 milhões de brasileiros que moravam sozinhos. 9 anos depois, em 2021, esse número saltou para quase 11 milhões. Um dos principais motivos, o envelhecimento da população. Em Sergipe, no ano de 2021, havia uma estimativa de 2.338.000 habitantes, sendo 1.216.000 mulheres, cerca de 100.000 homens a menos. Segundo o IBGE, nos 779.000 domicílios pesquisados, 16,2% são ocupados por apenas uma pessoa. O número é o maior do Nordeste e o 5º maior do país. Esse número cresceu em 5,2 pontos percentuais em 10 anos. Por uma integração maior das pessoas no mercado de trabalho, a exigência maior do mercado de trabalho, e nós estamos copiando essa tendência que já ocorre há um bom tempo em países mais desenvolvidos. Diante dessa tendência de mais gente morando só, existem maneiras de driblar a solidão. Aquelas pessoas que participam de comunidades, sejam elas religiosas, seja outro tipo de associativismo, né, um clube de idosos ou um trabalho filantrópico, essas pessoas, elas tendem menos ao isolamento, né, e, consequentemente, as consequências desse isolamento. No próximo bloco, os frutos da Assembleia dos Bispos para as dioceses do Brasil. E a emocionante história do parente de Albino Luciani, o Papa João Paulo I, que será beatificado no domingo. Em 2019, o Brasil descartou cerca de 2 milhões de resíduos eletrônicos. Apenas 3% desse montante foi reciclado e teve a destinação correta. Pois é, o país tem hoje cerca de 3.800 pontos de coleta em 1.200 municípios. E diminuir os impactos causados pelo descarte incorreto de eletrônicos tornou-se um desafio. Joselito organiza cada eletrônico que chega no ponto de entrega voluntária, os chamados PEVs, no Jardim Satélite, em São José dos Campos.
os lixos eletrônicos estão mais frequentes nesses espaços, sinal que a população está mais consciente dos benefícios da ação. Até as geladeiras antigas, que estão muito guardadas, hoje está fácil comprar um material eletrônico, então o cara acaba comprando um e traz aqui. Então toda semana tem muito descarte eletrônico. Até o ano de 2025, as empresas deverão instalar PEVs nas 400 maiores cidades do país. Coletar e destinar o equivalente em peso a 17% dos produtos colocados em mercado em 2018, ano definido como base. Empresas como a do Marcelo têm contribuído para a destinação adequada, diminuindo os impactos sociais e ambientais. Parceria que engloba grandes marcas e segmentos. Então a gente coleta, recebe e após isso a gente entra no processo produtivo fazendo a parte de separação de metais ferrosos e não ferrosos em alta tecnologia. Por fim, você vai ter no final a matéria-prima limpa para ser introduzida de novo nas empresas de transformação ou refino para voltar para a indústria e transformar em novos produtos. O Brasil está entre os 5 países que mais produzem lixo tecnológico no mundo. E todo esse material precisa ser descartado corretamente, para que essa tecnologia não mais utilizada não vire um problema ambiental. Alguns desses produtos, no processo de degradação, podem liberar gases refrigerantes, no caso de refrigeradores ou de aparelhos de ar-condicionado, ou equipamentos que contêm metais pesados na sua composição, ou até mesmo outros elementos químicos que podem ser nocivos à saúde e, sem dúvida nenhuma, muitos deles são nocivos ao meio ambiente. Com a frequente troca de aparelhos, muitas vezes deixamos de descartá-los por questões de segurança. Mas saiba que todo o processo pode ser acompanhado de perto pelo cidadão, até a destruição final. A gente destrói esse material, fragmentando de 1 a 8 milímetros, eliminando qualquer tipo de dados ali. Então, isso a gente traz essa segurança para o consumidor, ele realmente poder descartar sem medo. Olha, na próxima terça-feira, o Brasil vai comemorar os 200 anos da independência. É o tema do repórter Canção Nova deste próximo domingo. O convite é de Núbia Freire. Olá, boa noite. Essa semana o Brasil mostra as cores da sua bandeira com mais força. Isso porque a independência é um marco importante para a história do país e precisa ser celebrado. A história dos 200 anos de independência do Brasil é tema do repórter Canção Nova desse domingo, que vai percorrer os caminhos de Dom Pedro I, do Rio de Janeiro a São Paulo. Eu trago para você, domingo, às 10 da noite. Até lá! Pois é, vamos fazer uma correção aqui. Na próxima quarta-feira, o dia da independência, 7 de setembro. É com você, Adriana. E agora vamos falar da Assembleia dos Bispos, que chegou ao fim nesta sexta-feira. A hora do episcopado retornar às dioceses e arquidioceses para caminhar junto com o povo de Deus em sinodalidade. Vamos agora com Emerson Tersigni, ele que tem mais informações para a gente. E vem falar conosco ao vivo de Aparecida. Emerson. Oi, Adriana, boa noite a você, boa noite a todos os que acompanham o Canção Nova Notícias. Para a gente falar sobre este último dia de Assembleia dos Bispos da CNBB aqui em Aparecida, eu vou conversar com o Dom Antônio Carlos Altieri, que é arcebispo emérito de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Senhor Bispo, obrigado por aceitar o nosso convite. Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito desta Assembleia 59ª, por gentileza? Muito positiva. A começar que há 3 anos nós nos encontrávamos assim, fraternalmente como irmãos, né? E isso foi muito positivo. Renovar assim a amizade, rezar juntos, né? Conviver nos intervalos. Eu acho que essa foi uma riqueza imensa. Depois dos temas, nós fizemos a primeira parte online. Então os temas estavam mais ou menos anunciados, as equipes, as comissões mandaram para que a gente fizesse as emendas. Então agora se tratou mais de uma aprovação com alguma reflexão, algum aprofundamento que vai complementar, né? A aprovação do missal, que há anos era uma expectativa, agora vai a Roma e certamente será publicado. Então nós estamos saindo assim muito alegres, muito felizes de estar encaminhando as coisas num momento difícil, mas não só de saúde, da pandemia, né? Momento difícil como na sociedade, na política, na economia. E são problemas que nós refletimos em profundidade, sobretudo nas privativas. Todas as tardes nós tivemos encontros privativos dos bispos para tentar, como pais, né? Orientadores, pastores, a reflexão sobre o que fazer
nessa paternidade. Então saímos enriquecidos, né? Animados, é lógico que dentro dos nossos limites também de saúde, né? Muitos abatidos, notavelmente, né? E se reconhecem assim, precisa se cuidar, né? Então nós também fazemos parte do povo de Deus e caminhamos com todas as alegrias e tristezas, né? As angústias e as esperanças. Vai ter muito mais esperança e futuro do que tristeza, né? E perplexidade. Nós temos fé, esperança e amor. Amém, senhor bispo. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Adriana, obrigado também. Agradeço em seu nome a todos os que colaboraram para esta cobertura da Assembleia dos Bispos da CNBB. Foi uma bênção, graças a Deus, muitos avanços para a igreja do nosso país. Volto com você aí no estúdio. Agradeço a você, Emerson, e a toda a equipe Canção Nova de reportagem que fez essa bela cobertura. E a Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum, de pessoas como você. Graças à sua doação, trouxemos notícias da Assembleia da CNBB nesta semana, né, Adriana? Reinaldo, e estamos com 3% nesse início de mês da campanha do projeto Dai-me Almas. Setembro começou e eu convido você a acessar clube.cançãonova.com e tornar-se um sócio evangelizador. A você que já é sócio, obrigado por assumir conosco o compromisso com a evangelização. Olha, neste domingo o Papa Francisco vai realizar a cerimônia de beatificação do Papa João Paulo I, o Papa Sorriso. De Roma, a nossa equipe entrevistou uma parente brasileira do futuro beato. A história é emocionante. A história de como tudo começou está viva na memória. Por meio de um pedido feito pelo pai, um imigrante italiano, Iria fez uma descoberta que marcou sua vida. Em 1979, eu fui convidada para vir estudar a Santa Síndone, aqui no Centro de Sindonologia do Monsenhor Ricci. E aí o meu pai rapidamente foi e pegou umas fotos, mostrou as fotos dos lugares e uma foto com 2 seminaristas. E ele disse, aproveita, vai, porque alguém deve estar vivo ainda lá. Ao mudar de função no trabalho, ela encontrou o contato de um parente, realizando assim o desejo de seu pai. Eu devia mandar escrever os opúsculos, os endereços para mandar um opúsculo sobre a síndrome para todos os bispos da Itália. E quando eu fui fazer outra coisa, eu escrevi um único endereço. Aí sabe quando veio aquela coisa na cabeça, mas parece que eu já vi esse nome em algum lugar. De repente, me vem de novo, não é atrás da fotografia? Eu fiquei curiosa, fui lá ver a fotografia e era Albino Luciani, patriarca de Veneza. Em 22 de maio, aconteceu o primeiro encontro. E me convidou para encontrá-lo, e eu fui encontrá-lo. Dali começamos o conhecimento e depois as coisas se desenvolveram. Houve o desejo de um reencontro que foi interrompido por uma missão confiada ao então cardeal. Já almocei com o senhor, já tomei café, agora é a sua vez de vir. E ele disse, Iria, eu preciso preparar agora o conclave, mas antes de subir eu venho jantar. E essa promessa nunca se verificou, porque ele realmente não saiu mais de dentro do Vaticano. Habemus Papa! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum. O cardeal Albino Luciani, eleito Papa em 1978, recebeu o nome de João Paulo I e ficou conhecido na Cúria Romana como o Papa do Sorriso, por sua delicadeza e cortesia. Estive, então, no Ângelus do dia seguinte, porque isso foi um sábado. No Ângelus do dia seguinte, eu estive aí ouvindo a sua primeira pregação do Ângelo, né? Então, esse foi. Quando teve a entronização, que seria que ele tirou a parte da coroação, né? Então, aí o tio Berto me convidou para ficar junto com a família. João Paulo I faleceu em 33 dias depois do início de seu pontificado. Iria lembra com carinho o desejo da mãe do futuro beato de que ele se tornasse santo. A mãe dele escreveu um cartãozinho numa das fotografias para o nono, dizendo assim, a Páscoa, Dona Albino dirá a sua
prima messa. E dopo falou do irmão, fammi un piacere, assieme ai tuoi nipoti, prega perché Don Albino venga a diventare un santo sacerdote e fare del bene a tutti. Questo è quello che io desidero. Vocês imaginem o desejo do coração de uma mãe que hoje é confirmado pela igreja através da beatificação. Iria espera ansiosa o próximo domingo, dia da beatificação. Como é que eu vou dizer assim? É uma alegria, mas ao mesmo tempo uma confirmação daquilo que você sabia a partir do primeiro dia que você ouviu, que ele já era um santo. História emocionante, hein, Adriana? Pois é, tem um filme dele no YouTube, vale a pena assistir. Bom, notícias sobre a igreja, o Brasil e o mundo, você também confere em nosso Instagram, @CNNotícias. Uma boa noite para você e bom fim de semana. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.